Olá a todos, muito boa tarde. Como vão, meus amigos? Hoje é sábado, dia 6 de fevereiro, e nós então já estamos nos preparando para a oração de hoje. Sejam minhas amigas, meus amigos, muito bem-vindos, bem-vindas, que possamos estar apostos para mais uns minutos de um encontro salutar, realizando a nossa prece de todos os dias, que ela seja útil, que ela seja proveitosa, não por nós, que aqui estamos procurando agir solidariamente, mas por uma espiritualidade que prepara todos os detalhes do nosso encontro, como hoje. Estão nos esperando, primeiro para nos assistirem, nos beneficiarem, porque alguns de nós, mesmo que estejamos aqui buscando ajudar as outras pessoas, podemos ter algum problema de saúde, alguma enfermidade crônica, alguma coisa que tenhamos sabido recentemente e que nos cause preocupação, seja quanto a nós, seja com algum dos nossos amigos ou familiares. É muita alegria poder vê-los chegando de diversos cantinhos da terra para a dedicação a favor daqueles que nem nos conhecem, tampouco nós a eles, mas conhecendo as dificuldades todas que o mundo atravessa, vamos deixando tudo de lado, pelo menos por uns minutos, e vamos agindo solidariamente, vamos nos abraçando como amigos já há algum tempo, vamos nos vendo, sabendo que estamos empenhados pelo mesmo. Então, mais uma vez, sejam todos vocês muito bem-vindos, a nossa gratidão. Precisamos, a cada dia mais, nos esforçarmos, através da prece, para que os recursos de saúde, de bem-estar, de equilíbrio mental e emocional, isso possa, juntando-se os conteúdos da espiritualidade superior com os nossos, tenhamos um resultado que seja o mais abrangente, o mais transformador para a sociedade em geral e para aqueles todos pelos quais nós vamos vibrando com a nossa dedicação de sempre, mas contando com o que é mais importante, a presença de inúmeros benfeitores, que em nome de Jesus já estavam apostos e agora já se movimentam para ajudar todos os companheiros de jornada muito carenciados, necessitados, aliás, dos dois lados da vida. Por falarmos nisso, a lembrança da lista que envolve encarnados e desencarnados. Não esqueçamos de ninguém, porque o vínculo deles conosco, entre chamados vivos e mortos, pode ser um fator importante para que a ajuda chegue a eles todos, que é o nosso desejo. Que nós tenhamos um recipiente com água, como sempre, que possamos saudar os que estão entrando
Nos últimos dias vieram inúmeras pessoas de Portugal a convite de alguns de vocês, e assim vamos caminhando, procurando recepcionar os que estão chegando agora, para que eles se beneficiem, mas também que eles nos ajudem nas vibrações pelos enfermos. Gostaria de lembrar que o mês de fevereiro está aí começando, que nós também saudemos os aniversariantes, aqueles que desde o dia 1º até o dia 28 estarão completando mais um ano de vida. Que tenham eles também, onde se encontrarem agora, o nosso abraço carinhoso e a nossa gratidão por estarem conosco nas orações de todos os dias. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos buscando a Jesus, vamos nos preparando como que no ambiente mais propício, mais confortável, silencioso, para que nada no nosso entorno chame a nossa atenção. E aí nós vamos, quem sabe, com a lembrança do Divino Mestre, o incomparável pastor de todas as ovelhas, o meigo de Nazaré. Que possamos com ele recordarmos de sua mãe, rogando a ela seus préstimos de amor, tanto quanto de seu pai José, José da Galileia, como é conhecido, como também aqueles pioneiros da era cristã que estiveram pertinho de Jesus, interagindo durante aqueles anos com ele, aprendendo sobre o reino de Deus. Os apóstolos, os discípulos, aqueles referidos também, os 500 da Galileia, esta coorte extraordinária de espíritos que continuam como que oferecendo o melhor de si dentro da programação de Jesus, para que nós evoluamos, para que nós conquistemos as tantas coisas do ponto de vista moral que ainda nos faltam. Que possamos nos sentir olhando para nós mesmos, como se estivéssemos numa espécie de espelho, entreabrindo os escaninhos da alma, dos pensamentos e sentimentos, para que aprendamos a modificá-los, adestrando a nossa condição mental, melhorando os padrões dos nossos sentimentos, sem esperarmos que isto nos venha do altiplano, recordando tratar-se de uma construção nossa, pessoal, progressiva, quando nos damos conta dos nossos erros, das nossas muitas imperfeições e tratamos de revertê-las, educando-nos para o futuro através
da valorização das virtudes que desejamos conquistar. Que não percamos, Jesus, tanto tempo mais, que não desperdicemos a grandeza das oportunidades, do tempo, da vida em curso, que não adiemos o projeto de recuperação moral, porque lá adiante viria o amargo arrependimento. Que possamos valorizar não apenas a prece, a meditação, a reflexão, o autoconhecimento e as forças íntimas no sentido das mudanças que ainda não fizemos, o que nos torna vulneráveis a tantos e tantos equívocos, erros, ações completamente distantes do que o teu evangelho de amor, a tua palavra tornada escrita para a humanidade, seja a nossa realidade íntima de agora para o futuro. Aqui estamos, Senhor, buscando os nossos anjos de guarda ou espíritos protetores, familiares, amigos do outro lado da vida, para que nos fortaleçam, nos inspirem e nos alertem sempre que estivermos desperdiçando valiosas oportunidades dentro de casa, nos nossos próprios lares, na convivência com aqueles que a providência divina nos aproximou, de quaisquer idades, de quaisquer condições. Abençoa, Jesus, estes espíritos que nos convidam agora a deixarmos as nossas questões pessoais, tantas aguardando que sejam resolvidas, aperfeiçoadas, conduzidas a uma situação melhor, para lembrarmos de todos aqueles dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados, aos milhões que estão vivendo as dores deste mundo. Um mundo atrasado, um mundo hostil para outras muitas pessoas, em função da ignorância e da maldade, que ainda é tão atual e frequente, gerando os infortúnios aparentes e ocultos de toda a nossa realidade. Nós nos lembramos, Jesus, que somos todos herdeiros de nós mesmos, mas a nossa vontade hoje, o nosso empenho é que dediquemos os nossos melhores conteúdos fluídicos, as nossas melhores energias, para que elas, somadas às de todos nós, e estas advindas deste grupo de oração no plano físico, sejam somadas com tantas e tantas outras e muito mais elevadas
promissoras, transformadoras, dos grandes espíritos que em teu nome, Jesus, oram conosco agora, em meio a nossos irmãos que estão em tantos diferentes países, cidades do mundo, e com mais frequência aqui mesmo no Brasil. Somos uma só nação, somos uma só pátria. Já não enxergamos as fronteiras que aí estão, desde sempre, dividindo as criaturas, mudando suas feições em função das realidades históricas destes muitos milênios que nos precederam, e olhando o mundo um pouco mais de cima, a terra maravilhosamente construída por ti, Jesus. Este planeta azul lindo, vibrando para que, enquanto a terra gira, o nosso olhar vai contemplando inúmeras nações até que se dê uma volta completa. E as ondas portadoras que as nossas mentes e corações irradiam, levam com a espiritualidade para todas as cidades, para todas as regiões da Terra, cidades pequenas, médias, grandes ou metrópoles, mas alcançando cada pessoa, cada ser humano, cada irmão ou irmã, de qualquer idade, desde o ventre abençoado materno até as crianças de colo, as maiorzinhas, os jovens, os adultos, homens e mulheres de todas as décadas de suas idades, até e com toda a nossa dedicação aos idosos, hoje em dia, septuagenários, nonagenários. Vem, Jesus, corroborar a vontade, a dedicação, o desinteresse deste grupo de amigos que oram pelos esquecidos, pelos deslocados, pelos sem abrigo, sem teto, pelos famintos, por aqueles que vivem as agruras das consequências das guerras declaradas, das guerras não declaradas, guerras civis internas, gerando todo tipo de opressão, angústia, sofrimento, trauma, doenças físicas e mentais para as suas populações. Abençoa, Jesus, toda a equipe dos dois lados da vida que vem se reunindo há algum tempo e hoje, mais uma vez, deseja solicitar-te os mais lindos recursos de amor, porque nós, pequenos, dispomos de quase nada. E os anjos podem nos assistir, levando os fluidos pessoais reunidos nesta usina de bênçãos, multiplicando-as para que sejam justamente aquelas que, somadas a quaisquer outras,
venham a estar envolvendo a terra, como já nossos olhos podem perceber. Este manto sublime que envolve a realeza moral de Maria de Nazaré e de tantos espíritos superiores, com ela e com os teus prepostos, vão como que envolvendo num processo de cura, de modificações de todas elas ao redor do mundo. Vem, Jesus, vamos te pedir isto sempre, porque jamais esqueceremos do quanto tu és necessário, essencial, importante para a condução da Terra pelas veredas do universo, até que tudo se transforme e todos os que herdarem a terra, como os mansos de coração, aqui estejam felizes, vivendo uma espécie de um paraíso na própria terra, quando tu a conduzires para as regiões mais felizes do espaço. Vem, Jesus, somos muitos os doentes, os desequilibrados, aqueles que vivemos transtornos, reações equivocadas diante das mais simples situações da vida humana de cada dia. Que essa amorosidade, que ao mesmo tempo ajudamos a compor, ela seja o antídoto contra a intemperança, a violência, o desatino, a indiferença em relação ao mal que ainda está em toda parte. A nossa rogativa, Jesus, é pelos doentes agora, sem esquecermos os dramas extraordinários, independentemente da pandemia pelo novo coronavírus, o drama do Iêmen, a miséria absoluta deste país nunca lembrado, da Síria em guerra civil há quase uma década, milhares de mortos, de doentes, de famintos, como no Afeganistão e no Iraque, como naqueles países sempre lembrados do território africano. O grande continente deixado para trás pelos países chamados de ricos, mas porque em meio à riqueza material há uma enorme miséria moral. Vem, Jesus, porque há questões que só com a tua presença, trazendo a paz para todos esses conflitos, como ainda aqueles que vivem as consequências no Azerbaijão e na Armênia, onde mais de 5.000 pessoas morreram há poucos meses atrás. Abençoa os missionários da luz, encarnados e desencarnados, que estão em toda parte, procurando socorrer os aflitos. E os doentes, Jesus,
que estão nos hospitais, vivendo as maiores agruras, lutando pela vida, com insuficiência respiratória aguda, grave, insuficiência renal, tromboembolismo, problemas cardíacos e cerebrais, infecções outras oportunísticas, próprias das UTIs no mundo todo. Aqueles que estão nas emergências. Hoje, Jesus, tu sabes, no Brasil, pela falta de leitos nos hospitais públicos e privados, as pessoas estão sendo tratadas em casa, onde as famílias montam ambientes de tratamento médico, com oxigênio, com elementos que possam trazer em socorro aos seus familiares para dentro de casa. Estamos vivendo toda uma miséria agravada, Jesus, pela pandemia, pela falta de recursos, pela falta de diretrizes e de governo em muitos lugares. E especialmente, talvez, no Brasil. Nós te pedimos como um socorro para os países que estão em piores condições médico-sanitárias, o vírus ainda se multiplicando, sofrendo mutações, espalhando-se celeremente. Nós te pedimos por Portugal, em condições bem delicadas, pacientes levados para a Alemanha, para a Áustria, por falta de leitos. Te pedimos pelo Reino Unido, pela França, pela Itália, pela Espanha, pela Dinamarca, pelos demais países escandinavos, pelos queridos países já para o leste, a Áustria, a Polônia. Nós te pedimos pela Eslováquia, pela Eslovênia, pela República Tcheca, pela Croácia. Nós te pedimos pela Hungria, pela imensa Rússia, chegando com as nossas vibrações de amor, em meio àquelas dos anjos todos da vida maior, para o Japão, para as duas Coreias, especialmente a do norte, onde as dificuldades são maiores. Nós te pedimos pelo Líbano, tanto quanto, Jesus, pela Índia, pela China, pela Indonésia, pelas Filipinas, pela Tailândia, pela Austrália, Nova Zelândia. Nós te pedimos muito pela África, a par dos problemas sociais e da fome, dos litígios entre as etnias, solicitando-te a cobertura da paz. Dos missionários da saúde, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha Internacional, Capacetes Brancos. Nós te pedimos, Jesus, pela Palestina, pelos países do norte da África, já tendo rogado por aqueles mais pobres, subsaarianos. Nós te rogamos pelos países latino-americanos,
pelos do Caribe, da América Central, pelos Estados Unidos, pelos porto-riquenhos, por aqueles que são os latinos com maiores dificuldades, que vivem na América, preteridos, vivendo circunstâncias penosas. Nós te pedimos por aqueles negros da América, nossos irmãos queridos, vivendo consequências maiores na pandemia. Nós te rogamos pela paz entre todos, pelo Canadá, por Toronto, por Montreal, por Ottawa, pelo México e toda a sua pobreza, mas também toda a grandeza deste lindo país. E vamos descendo, lembrando desde o Panamá, a Colômbia, lá em cima, as Guianas, o Haiti, a Nicarágua, a Guatemala, a República Dominicana, Cuba, como também, Jesus, o Equador, o Peru, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e, de certo modo, claro, o Brasil, os brasileiros, nas suas imensas dificuldades sociais, médicos, sanitárias da hora presente. Vem, Jesus, por misericórdia, contemplar o teu mundo, a nossa gente, a grande família, a civilização atual, recordando que há toda uma outra, mas que é a mesma, aquela que demora-se nas dificuldades imensas de um mundo espiritual, herança das guerras, dos suicídios, do genocídio, do aborto induzido, gerando as piores dificuldades para o planeta inteiro. Vem, Jesus, abençoar as furnas escuras da terra, os espíritos mais atrasados, mais ignorantes, maldosos, opositores do teu projeto de amor pelo planeta, por todos. Vem, Jesus, trazendo toda a tua luz, todo o teu divino amor, de tal maneira que as radiações do teu coração de grandeza infinita vá chegando aos corações dos aflitos, dos pecadores, dos que se equivocam voluntariamente todos os dias, trazendo a eles próprios as consequências de tudo aquilo que já é da história da humanidade, para que um dia, Jesus, com tanta luz, com um amor indefinível, nós possamos inaugurar um novo ciclo, quando chegar a geração nova, que virá substituir boa parte da geração que aqui está, aqueles que não puderem permanecer, que se contam aos bilhões. Queremos agradecer, Jesus, a prece, a comunhão, a boa vontade de tantos e tantos que desejam recordar-se de Ti, Jesus, oferecendo os melhores fluidos
a maior dedicação e treinando a serenidade, o equilíbrio, a confiança nos dias do futuro. Vem, Jesus, conosco agora, na companhia de milhares de espíritos tão lindos, que continuam abençoando e abraçando a terra toda, usando tudo que há de maravilhoso nos céus, mas na terra também, para os mais necessitados. E é isto, Jesus, que nos conforta, que nos alegra, porque Tu estás conosco. E a nossa humanidade, em meio ao Teu amor, vai melhorando as suas condições, pouco a pouco. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espíritos maravilhosos, que cuidam das nações e dos povos, das crenças, da ciência, das artes, e vão nos levando pelas mãos para um futuro melhor. Queridos amigos, muito obrigado pelo nosso encontro de hoje. Onde quer que vocês estejam, possam estar abastecidos do que há de mais proveitoso, vocês próprios, as suas famílias, o seu círculo de amizade. Que Jesus abençoe todas as instituições, incluindo as casas espíritas que vocês integram ou dirigem em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que possamos nos ver amanhã felizes por um reencontro que tem como que ocorrido todos os dias. Um forte e carinhoso abraço a todos os amigos. Mais uma vez, uma gratidão infinita e até amanhã. Muito obrigado.